Oi, gente, tudo bem? Voltei para falar mais um pouco sobre Yaya Garcia. Acabei de terminar o capítulo 10, então eu li do 6 ao 10. E tô aqui para fazer mais o segundo lendo Yaya Garcia. Então eu vou avisar já de antemão. Esse é um vídeo, gente, que tem spoiler. Não tem como eu fazer essa leitura compartilhada e dividir aqui com o pessoal que vai deixar nos comentários depois suas impressões de leitura sem dar spoiler, tá? Se você não liga pra spoiler, pode assistir esse vídeo numa boa. Se você não gosta, recomendo que feche esse vídeo e pule pra outro, tá bom? Sério, eu acabei de terminar o capítulo 10 e eu tô muito eufórica, gente. Me perdoem os excessos. Os excessos hoje acontecerão, porque eu tô super empolgada com essa história. Eu sei que Yaya não é nem de longe uma das melhores obras do Machado, mas eu fiquei muito entusiasmada com os rumos que ele tá dando pra essa traminha. Ah, vamos lá. No capítulo 6, gente, a gente finalmente descobre como que aconteceu o casamento da Estela com o Luiz Garcia, certo? Em qual pé aí que a coisa andou? Valéria conseguiu, com muita habilidade aí, convencer Estela, que também se mostrou pra mim uma personagem muito sinistra. Aliás, esse é um capítulo em que parece que os personagens se mostram todos muito suspeitos, com atitudes muito com duplo significado, sabe? É um capítulo super importante dentro do livro, eu achei, pelo menos. Não senti confiança nenhuma, gente, na Estela depois desse capítulo. Eu achei ela tão sórdida quanto a Valéria, né? Luiz Garcia também, pra mim, aí já se mostrou um bananão. O cara que vai deixando a coisa acontecer e vai aceitando a influência das pessoas que estão em volta. Mas isso, como eu disse até no vídeo anterior, é uma coisa muito recorrente nos homens, né? Nos personagens masculinos do Machado. É um capítulo feminino, onde tem discussões sobre as três mulheres da história, Valéria, Estela e Yaya Garcia, que finalmente aparece aí, apesar de não ter um papel muito importante ainda na história, né? Ela já se mostra assim meio chatinha, meio geniosa, e no final ela começa a participar aí da traminha pra prender o Luiz Garcia nas garras da Estela. Então, assim, mostra mulheres extremamente calculistas, dissimuladas em alguns aspectos, trabalhando pelas suas intenções e vontades próprias, independente do desejo ou da necessidade das pessoas que estão em volta, ok? Então isso no 6º capítulo deixa a gente bem assim, eu acho que desgostoso com os personagens. No 7º capítulo a gente vê o retorno do Jorge ao Rio de Janeiro, depois da guerra. Valéria já tinha batido as botas, como a gente sabe. Jorge volta pro Rio de Janeiro para tomar conta dos negócios, tem lá o seu encontro casual com Luiz Garcia, ele não quer papo com a Estela, certo? Ele chega e aí acontece um lance no texto que eu acho muito importante frisar aqui, que Jorge tenta escrever um livro de história, um livro de reportagem, se eu não me engano, ou um livro de biografia e tudo dá errado. Isso também é uma coisa extremamente repetitiva nas histórias do Machado, né? E eu começo a acreditar que o Machado é um escritor de repetição, parece que ele trabalha os temas incansavelmente. Mas Jorge é um escritor frustrado, é um cara que estudou muito, se preparou muito, mas ele não consegue escrever nada. Então essa é uma temática que eu já vi em alguns livros e contos, principalmente do Machado. Bom, mas Jorge volta sem saber muito bem o que vai fazer e conhece um novo personagem que aparece, que é o tal do Procópio Dias. Um personagem que já logo de cara gera uma antipatia, porque ele é cínico, maldoso em alguns aspectos, parece não ser uma pessoa muito bem intencionada, com hábitos suspeitos, enfim. Procópio Dias surge aí como um possível vilão, mas é uma história, gente, que eu não consigo separar muito bem quem é vilão, quem é mocinho, quem é bandido, ao mesmo tempo que não existe um julgamento aberto, não existe a falta do julgamento também, é uma coisa muito maluca isso, né? O texto em si, a narrativa em si vai colocando a gente a questionar o comportamento dessas pessoas, e ao mesmo tempo que parece que o Machado, o escritor, leva a gente a acreditar que aquilo tá certo, ele volta a trazer a gente para um outro lado que aquilo tá errado, e depois ele volta. Isso fica muito evidente com a Estela nesses 5 próximos capítulos, né? Tem hora que a gente começa a simpatizar com a Estela e ele tira tudo aquilo, coloca a gente pra ficar totalmente antipático à ideia e a personagem da Estela, e depois volta de novo. Fica aquela onda, né? Aquela coisa de vamos gostar, não vamos gostar, concordamos, não concordamos.
É um jogo que o Machado faz com o leitor muito interessante. Nesse 7º capítulo, então, a gente fecha vendo Jorge já um pouco mais entusiasmado de ter voltado ao Rio de Janeiro, já se habituando mais com a ideia de que Stella tá casada com Luiz Garcia e procurando um rumo aí, um destino para a vida dele, certo? E aí vem o 8º capítulo. E nesse 8º capítulo, a gente assiste o reencontro de Jorge com Stella lá na casa do Luiz Garcia, que fica doente, começa a passar mal e pede ao amigo Jorge que venha de encontro a ele antes do possível falecimento. Luiz Garcia não falece nada, né? Ele continua lá firme e forte, mas ele já mostra a intenção pro Jorge que ele seja o tutor, o responsável pelas meninas da casa quando ele bater as botas. E Jorge gosta, lá no fundinho ele gosta dessa ideia. É óbvio que na cabeça dele, ele mesmo revela alguns capítulos mais pra frente que a intenção dele é se casar com Stella assim que Luiz Garcia morrer e ele poder recuperar essa história, não por amor, não por paixão. O que ele quer é resolver uma pendenga amorosa, tá? Vamos chamar assim. E ao mesmo tempo parece que uma coisa similar a essa acontece com a Stella. Ela também não é apaixonada mais pelo Jorge. Ela não tem mais emoção nenhuma quando encontra com ele, mas fica um climinha, uma coisa estranha entre os dois, que parece mais uma cisma do que um sentimento sincero, tá? Mas Luiz Garcia fica bom, se recupera dessa doença e a gente começa a conhecer um pouco mais da Yaya Garcia, que começa a mostrar uma antipatia natural e espontânea pelo Jorge. E a Yaya não gosta nada do Jorge, e eu que estava imaginando um parzinho romântico entre os dois, me dei mal. E a Yaya não suporta o Jorge, a gente nem sabe por quê, acho que nem ela nesse momento aqui do texto sabe exatamente por quê. Bom, depois no 9º capítulo, Jorge já está enturmado com a família. Deixou pra lá um pouco essa cisma com a Stella também deixou um pouquinho pra lá essa cisma com ele. E estão ali vivendo aquela amizade. Procópio Dias é inserido dentro desse contexto. Jorge, inclusive, vai morar pertinho do Luiz Garcia e vira colega do Procópio. E junto eles formam uma turminha ali cheia de segredos, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu com o Jorge e com a Stella no passado. Quase ninguém sabe por que o Jorge foi pra guerra. A história da Valéria que tomou conta ali e colocou a ordem na casa conforme ela está ali também ninguém comenta. Quer dizer, fica tudo por baixo dos panos. E aí a gente começa a sentir essa genialidade do Machado que eu falei no começo, que me deixou muito empolgada. Porque quando tudo parece que tá muito bem nas histórias do Machado, ele usa de um artifício que eu curto muito. Ele aproveita daquele momento, né, de relaxamento, vamos dizer, da história e dos personagens, em que as coisas parecem que estão mais encaixadas, para começar a discutir as questões psicológicas mais profundas e inconscientes que estão envolvendo aqueles personagens. E isso é sensacional. Eu sou apaixonada por isso no Machado, porque ele não enrola muito para falar essas coisas. Se você vê a história do Machado, a cada micro capítulo dele acontece 30 coisas. Os acontecimentos são muito rápidos, as declarações, as mudanças de postura, de atitude, os comportamentos são declarados muito rapidamente nas histórias do Machado. Mas ele sempre abre esse espaço no meio da narrativa para discussão e observação psicológica. Eu não sei se psicológica é exatamente o termo, mas essa reflexão mais aprofundada sobre as reais e verdadeiras razões que estão levando os personagens a fazer o que estão fazendo ou vivendo como estão fazendo. Isso é muito interessante. E no Yaya ele tá poderoso nisso, assim, muito mais do que no Helena, sem dúvida nenhuma. Me desculpem se eu repito muito a história de Helena, que foi um trauma muito grande. Eu preciso ir para análise, resolver isso e finalmente apagar a Helena da minha vida. Mas me perdoem, tá? Eu sempre vou usar a Helena, acho, como referência no Machado daqui até a eternidade. Bom, mas aí chega o incrível, sensacional e maravilhoso 10º capítulo. Gente, eu fiquei muito encantada. Nesse 10º capítulo, Luiz Garcia resolve fazer uma arrumação no escritório dele. E ele encontra uma carta que o Jorge mandou em confidência pra ele, né? Porque era muito jovenzinho e tava lá na guerra e tal. Ele mandou uma carta pro Luiz Garcia contando sobre o grande amor que ele tinha pela Stella, sem revelar quem era a dona desse amor, né? Mas ele faz uma declaração muito bonita e conta o quanto ele tá sofrendo por esse amor que
que teve que ser interrompido, que não pôde ir adiante, que, enfim. Quem tá com o Luiz Garcia lá no escritório ajudando a tirar o pó? Estela. E Luiz Garcia, numa atitude, num gesto muito, como é que eu posso dizer, inocente, vai, entrega a carta pra Estela. Ele entrega a carta pra Estela sem nem desconfiar que aquelas palavras foram escritas pensando nela. E a Estela, que já não é uma personagem muito assim estável, vamos dizer, né? Quando lê aquela carta maravilhosa que o Jorge escreveu, sente o coração bater mais forte. Oh, meu Deus! Ela, que era toda fria, calculista, sinistra, soturna, resolve voltar a pensar no amor, porque ela sentiu a vibe do Jorge muito forte ali, de paixão. Apesar que eu particularmente acho que nenhum dos dois é apaixonado muito um pelo outro, tá? Eu acho que a fantasia do amor ali é o que prepondera mais forte. Mas, enfim. Aí que acontece? O texto fica bom pra caramba, porque Yaya entra no escritório e pega o olhar da dona Estela. Ela entra dentro do universo escondido, né, secreto da sua madrasta através de pensamentos que vão se juntando, um fato com outro, um dado com outro. Enfim, ela conclui por conta própria, muito esperta que é, e Yaya se mostra assim, uma personagem muito esperta. Ela consegue juntar essas informações e entender que aqueles olhares, aquela nuvenzinha pesada que fica sempre entre o Jorge e a Estela não é uma coisa qualquer. Ela entende que aquela carta foi escrita para Estela, coisa que o Luiz Garcia nem percebeu, continua fazendo a limpeza dele, entendeu? Yaya aí se mostra a grande flor dessa narrativa, gente. Vocês viram como o Machado consegue contar pra gente que aquele instante, aquela descoberta, tira a Yaya da infância e joga ela na idade adulta? Gente, aquilo é soberbo, é maravilhoso. Ele leva isso até o final do texto, mostrando como na hora do jantar, por exemplo, depois daquele baque, a Yaya larga a fantasia de bailarina e se coloca num roupão fechado até o pescoço. Gente, isso é incrível. Só eu fico arrepiada, gente. Eu fico arrepiada só de lembrar disso, gente. Eu fiquei muito entusiasmada. Machado pegou aquele momento transformador da Yaya, em que ela descobriu um segredo que pôs abaixo a madrasta, o pai, o Jorge, enfim, todas as estruturas sólidas, que teoricamente sólidas, né, que ela tinha ao redor dela, e acabou colocando ela na necessidade eminente de amadurecer, de abandonar a inocência da infância e se transformar numa mulher. E eu achei isso a coisa mais incrível, tá? Já falei isso, né, tá? Bom, Yaya descobre então que Estela não é a florzinha que ela imaginava. Faz um joguinho ali de cena com a Estela pra tentar testar um pouquinho a madrasta, ver se ela responde, e Estela cai que nem uma pata, enfim. Assim fecha esse 10º capítulo, gente, com esse climão de Yaya já sabendo dessa história entre Estela e Jorge no passado, mas aí já aumentando muito essa história, já enxergando muito mais pelo e muito mais ovos do que realmente existiu. Vamos ver aí o que vai acontecer com a nossa personagem da Yaya, mas a imaginação dela foi longe. Mas enfim, gente, que história bacana que ficou isso daqui, gente, eu tô adorando isso. Tô doida pra chegar logo no final, tô recebendo umas mensagens de gente dizendo que já chegou no final e que a história é incrível, isso tá me deixando mais animada ainda. Conhecendo o Machado, um pouquinho como eu já conheço, eu sei que ele é capaz de fazer finais sensacionais, surpreendentes, que mudam completamente o rumo da história. Eu não sei se vocês estão, mas eu estou extremamente animada com essa história, eu tô achando muito bacana mesmo. Yaya Garcia, jamais imaginei que eu ia vir aqui falar um troço desse, gente. Achei que ia ser um texto morno, meia boca, que ia me deixar irritada, mas não. Tio Machado arrasa novamente. E vamos agora para o capítulo 10 ao 15, quer dizer, vamos ler do 11 ao 15, né? E aí eu volto de novo, espero menos agitada. Mas, gente, não tinha como. Eu terminei esse capítulo, eu falei, eu vou ligar a câmera agora e vou contar pra eles o que eu tô achando, porque realmente tá sendo uma surpresa enorme pra mim gostar, assim, de Yaya e me entusiasmar tanto com essa história, né?
Bom, gente, é isso. Eu volto a semana que vem pra fazer mais um Lendo Yaya Garcia, o terceiro. Ai, que beleza. Daqui a pouco a gente termina o livro, hein? Um super abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar. Ah, deixa aí embaixo o seu comentário. Me conta o que você tá achando também. Me conta se você também tá meio doidão que nem eu aí.